Olá, estudantes do terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula de física aqui no terceirão. E vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o campo magnético e agora vamos discutir um pouco mais sobre essas interações magnéticas. Nós vamos falar basicamente na aula sobre a força magnética. No seu caderno Aprender Sempre já está se discutindo lá a força magnética, mas a gente vai dar um passinho antes, tá ok? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o campo magnético ao redor de um fio retilíneo, para depois então falarmos da situação aí na apostila sobre uma espira. Bom, como a gente vai falar aí, o tema da aula é torque em uma espira percorrida por uma corrente elétrica. A habilidade em questão aí são habilidades do currículo oficial do Estado de São Paulo, né? São essas duas que nós vamos trabalhar, que estão relacionadas aí com o seu material Aprender Sempre, né? Identificar as linhas de campo magnético e reconhecer os polos magnéticos do ímã, por meio de figuras desenhadas em malhas de ferro e outras representações. E também nós vamos explicar o funcionamento de motores e geradores elétricos e seus componentes correspondentes, fenômenos e interações eletromagnéticas. Para isto, nesta aula, a gente vai descrever aí as forças atuantes em uma espira, que é percorrida por uma corrente elétrica, né? A gente vai esquematizar aí e verificar quais são as tendências de movimento dela. E vamos reconhecer os fatores que podem produzir o torque em uma espira. E aí a gente vai analisar cada uma das grandezas envolvidas nesse trabalho, nesse movimento de uma espira. E claro, né, já que estou falando de torque, teve alguém aqui na nossa aula que teve não um torque, né? Foi um toque especial ou foi um torque na sua cabeça, Giba, que removeu o chapéu? Foi um toque especial. Meus estudantes queridos, olha bem aqui pra cara do Giba, mais uma aula show do terceiro ano. Quero ver vocês aí com a gente sobre uma espira, campo magnético, né? É, nós Muito falamos muitas legal. interações. O Fábio aqui bem vestido, bem arrumado, né? Cabelo bem pintado. Bonito, Pintado, hein? não. Só penteado, né, Giba? Ó, e hoje eu estou bem acompanhado, porque tem aqui o Giba, né, companheiro de várias aulas, e aqui também com a gente, é para cá que eu tenho que apontar, né? Aqui, olha, você está vendo aqui o Patrick, ex-aluno do terceirão. Vamos fazer o soquinho aqui com o Patrick, aqui em cima, né? Aqui do lado, né, Patrick? Aqui, Isso, aqui em isso, cima. é Isso, isso, aê! isso. Patrick aí, né? Ex-aluno Patrick, era um. Não é? Deve ser ainda um bom aluno. Era um bom aluno lá na escola, agora Te aqui. deu muito trabalho, não? Ele, olha, bons alunos não dão muito Não trabalho, trabalha, né? De boa, faz Fazia todas as atividade, tarefas. fazia as tarefas. Tarefas. Agora é um orgulho trabalhar com ele aqui, né? Tá Ó. vendo aí? Ele aqui, né? Olha que bacana, hein? Muito legal, viu? Bacana. Prazer estar com você aí, Kaique. Ô, Kaique. Patrick. Meu Deus do céu, passando É o vergonha. nome do aluno, é assim mesmo, viu, Faz Patrick? parte, né? É, eu Muitos alunos, né? Muitos, são muitos alunos, né? Bom, vamos então falar aqui um pouquinho sobre o que a gente discutiu na aula anterior. Lembra que na aula anterior você chegou à conclusão de que quando uma corrente elétrica percorre um fio retilíneo, cria-se um campo magnético ao redor dele, né? Então, cargas elétricas, corpos carregados em movimento, geram campo magnético. Aí eu trouxe um experimento para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vocês falaram aí, né? Alguns professores questionaram que na aula Sim. anterior não deu para visualizar muito, então eu bolei um outro experimento para ver se a gente consegue visualizar a mesma coisa, mas agora de um outro jeito. Sim. Né? Então, você tem aqui, estudantes, você tem aqui uma bússola, novamente, né? Eu coloquei uma agulha imantada, né, no interior desse pequeno pote, está sobre a água, ela está flutuando. Sobre ela, você observa um fio reto. E aí eu posso aplicar, né, eu permitir a passagem de corrente elétrica sobre esse fio reto. Neste primeiro momento, eu gostaria que você observasse que a agulha está alinhada com o campo magnético terrestre. Então, retomando, ela está alinhada na posição norte e sul, como a gente observa aí. Então, ela está sob influência apenas do campo magnético terrestre. Para ajudar você a observar aí o campo magnético terrestre, eu trouxe um vetor. Essa flecha que estou na minha mão aqui é para representar o campo magnético terrestre. Então, esse aqui será o vetor campo magnético. E ele está alinhado com a bússola lá, né? Então, o vetor campo magnético tem esse alinhamento e a bússola, então, está seguindo aí o vetor campo magnético terrestre, né? Acho que dá aqui para observar os dois bem alinhadinhos, né? A agulha da bússola e o vetor campo magnético. Pois bem, então, o vetor campo magnético tem essa direção e sentido, a agulha da bússola, então, essa direção e sentido. Agora nós vamos fazer aí, então, a passagem da corrente elétrica por esse fio retilíneo que está sob a bússola. Então, agora eu vou aplicar aqui a corrente elétrica
E vamos observar o seguinte. Aplicando, observe que a agulha da bússola se movimenta. Vou aplicar aqui o campo de novo, a corrente elétrica. E a agulha, então, ela sofre uma mudança de posição. Isso. Só para comentar, Fábio, a questão de você, né, da pilha, né? Você colocou uma pilha aí, 2 fios, né? E aí, conforme você ligou o sistema, gerou uma corrente e aí gerou um campo magnético que está mostrando aí o movimento da agulha, né? Naquele momento inicial, a gente tinha a agulha apenas sob influência do campo magnético terrestre. Agora tem mais um campo magnético aí, né? E aí, agora eu vou fazer o seguinte, né, Giba? Eu vou inverter, né? Porque quando eu coloquei aqui, a agulha defletiu para esse lado, né? Isso. Eu vou inverter o sentido da corrente. Então, eu vou inverter aqui as minhas pilhas, né? E agora eu vou inverter aqui o sentido da corrente elétrica que eu estou aplicando. Agora, a gente observa que a agulha foi para o outro lado, né? Aí ela volta a se alinhar de novo com o norte e sul terrestre. Aí eu aplico de novo, a corrente elétrica atravessa o fio e observe que a agulha vai para o outro lado. Bacana, hein? Beleza. Agora a gente tem aqui uma coisa, né, estudante? Você observe aqui agora, nesse momento, ela está sob influência do campo magnético terrestre. Então, se alinhou com o campo magnético terrestre. Nós criamos um campo ao redor do fio. Esse campo criado ao redor do fio não são as condições que estão trabalhadas aí na sua apostila agora, tá? Porém, tem uma aula que a gente gravou no ano anterior, né, Giba, sobre campo magnético produzido ao redor de um fio reto, né? Você pode consultar, está disponível aí no YouTube, né? Que discute melhor as condições, né? Mas para a gente ter aqui como discutir o que vai ser postado posteriormente, nós vamos aprender na aula. Então, existe uma chamada regra da mão direita, né? Que explica o campo criado ao redor de um fio retilíneo. Tá, ok? Então, o sentido da corrente, você deve ter observado que influenciou no sentido do campo magnético criado ao redor do fio. Então, para usarmos essa regra da mão direita, é bem simples, né? Você vai colocar aí sua mão sobre o fio, e aí você vai fechar a mão sobre o fio, e esse sentido de fechar a mão é o sentido do campo magnético. Então, você, de novo, né? Que acho que foi rápido, né? Então, você tem um fio retilíneo. Tendo o fio retilíneo, você vai colocar o polegar no sentido da corrente elétrica. E aí, fechar a mão sobre o fio, lhe dá o sentido do campo magnético ao redor do fio, né? Bacana. A direção é que ele é perpendicular ao fio, né? Sim. E o sentido é o sentido da regra da mão direita, né? Legal, bacana que dá para mostrar como um experimento, né? Você comentou bem a questão do experimento. Você tem uma pilha, você tem 2 sistemas no suporte, uma bússola e você pode... Na verdade, você construiu uma bússola, né? Na verdade, Foi uma bússola aqui construída aqui provisoriamente. Ô, Giba, mas agora tem uma coisa que os estudantes devem estar se perguntando, né? Se tem o campo magnético terrestre, eu criei um campo aqui ao redor, né? Que aqui naquele ponto ali, né? A corrente elétrica aqui, olhando aqui a corrente convencionalmente, ela tem esse sentido aqui. Então, o campo magnético lá, a gente pode pensar num vetor campo magnético, olha, um vetor menorzinho, né? Para indicar que a intensidade do campo magnético é menor para cá. Aí a gente tem a seguinte questão, né, Giba? Eu tenho um campo magnético nessa direção. Criei um outro perpendicular aqui, nessa outra direção, né? Vou aproximar aqui as direções. Isso. Bom, a agulha não seguiu nem o campo magnético terrestre somente e nem o campo do fio somente. Bom, como estamos falando de grandezas vetoriais, a gente vai precisar somar os vetores, né? Para achar o resultante. O vetor resultante. Então, vamos pensar aqui, então, no vetor resultante, né? E, Giba, vamos fazer aqui uma soma vetorial para representar aqui, né? Então, vamos representar os vetores aí. O Giba, que é um cara bom de desenho, né? Vamos desenhar agora. Então, o campo magnético terrestre a gente vai representar com um vetor maior, né? Então, vamos desenhar uma flecha maior. Isso, vamos colocar aqui certinho. Aí está, então, a representação do campo magnético terrestre. E no caso aqui nós vamos deixar perpendicular. Vetorial. Isso. Isso. Perpendicular ao campo magnético criado pelo fio. Vamos pôr o vetor campo magnético criado pelo fio menorzinho e vamos deixar ele perpendicular, né? É menor porque é menos intenso, o tamanho do vetor indica a intensidade. Esse é o campo magnético do fio. Do fio, é isso daí. Bom, Giba, são duas grandezas vetoriais. Para a gente indicar, então, o vetor resultante, vamos ter que somar os vetores. E somar vetores, a gente copia um na ponta do outro, liga a origem à extremidade, né? Então, agora o Giba lá vai copiar o vetor B terra, né? Que é o vetor do campo magnético terrestre.
E eu na ponta posso- do B terra, o Giba vai copiar o B do fio, né? Isso, é o mais vetor ou do menos campo. aqui, certo? Aqui é o Isso. B do fio. Agora nós vamos ligar a origem do B terra ao extremo do B fio. Vamos achar uma Nós corzinha vamos bem mostrar. bonitinha. Olha aí, para combinar com esse estilo novo do cabelo do Giba. Isso. E aqui é o B resultante. Esse é o vetor resultante. bonito. Então aí é onde a agulha da bússola vai se alinhar aí naquele caso nosso, né? Tendo os dois Isso aí, campos Fábio. magnéticos, teremos aí o vetor resultante. Isso. Lembrando, meus queridos estudantes do terceiro ano do ensino médio, né? Como é que a gente poderia achar esse campo resultante, né? A gente aplica o teorema de Pitágoras. Vocês lembram de Pitágoras, né? O terceirão aí. Bem também por lembrado, dentro, né, Giba? Porque a gente Como é só que- determinou a direção e Isso. a direção e o sentido, né? Mas e a intensidade desse vetor resultante, A né? gente pode calcular pelo teorema de Pitágoras, né? É, já que formou aí um triângulo retângulo, né? A parte maior chama de hipotenusa, que seria aqui o nosso vetor resultante, né, Fábio? Isso, E aí vai ser a soma dos dois. isso. Os O quadrado dos catetos aí. Isso. Vou colocar aqui, mais o vetor aqui, que é o do fio. Vamos Isso. colocar aqui o vetor do fio. E eleva os dois ao quadrado. Se tem um valor dos dois, eleva ao quadrado, tira a raiz quadrada, você acha o vetor resultante. Pronto, agora a gente sabe calcular a direção, sentido e intensidade. E se você revisitar essa aula sobre campo magnético aí que foi no ano anterior, você vai conseguir verificar até como se calcula a intensidade do campo magnético criado aí ao redor de um fio quando ele é percorrido por corrente elétrica. Beleza. Bom, acho que deu pra gente então mergulhar aí nessa condição inicial aí, né? Sobre o Certinho. campo magnético criado ao redor de um fio. Bom, nas condições aí, veja, na sequência didática, aprender sempre aí 4 e 5, nós vamos falar agora sobre a força magnética, né? Mas vamos falar sobre o torque em uma espira percorrida por uma corrente elétrica. Antes disso, Gibi, eu preciso indicar uma coisa aqui para os nossos estudantes, né? Sim. Ainda bem que agora a gente tem aqui um recurso didático aqui para mostrar o seguinte. Já que o fio, né? Vou tirar aqui a bússola, né? Só para eu não derrubar aqui, Já que o fio cria um campo magnético aqui nesse sentido, então a gente estabeleceu a corrente elétrica aqui, né? Então a corrente elétrica nesse sentido, o campo magnético vai dar uma volta aqui no fio, né? Então a gente pode pensar assim que o vetor campo magnético está saindo aqui na parte de baixo, Isso. mas aqui na parte de cima ele estaria entrando, né? Então, para indicar o saindo e o entrando, nós vamos usar um recurso geométrico aqui, tá bom? Bom, se ele estiver saindo por aqui, a gente veria, né, a pontinha da flecha, né? Olha ali, ó, o pessoal da câmera já mostrando ali. E para representar que você está vendo a pontinha da flecha, a gente vai usar um círculo com um pontinho no meio. Pronto, representaria ali o vetor saindo. Bom, saindo desse plano e entrando na parte superior, você veria a parte de trás da flecha, não veria a parte de trás da flecha? Vendo a parte de trás da flecha, você veria aí uma bolinha com um X aí, né? Um X, né, Gibbs, aí, né? Sim. A bolinha cortada. Um X. Bom, agora então a gente tem um recurso geométrico para representar aí o vetor campo magnético entrando e saindo de um plano, né? Entrando no plano e saindo do plano. Legal. Certo? Então, é esse recurso geométrico aí que a gente vai precisar dele aqui ao longo da aula, né? Bom, Gil, já que vamos falar sobre torque numa espira, eu tenho uma atividade aí para desafiar os nossos estudantes, né? Legal. Relacionado aí, porque falou de força magnética, a gente já lembra de movimento, né? Força. Inspira, força. Aí tem uma atividade para desafiar eles aí. Vamos aí, vamos Tem uma ver se eles- atividade aí, você acha que em 1 minuto e meio a galera consegue resolver essa atividade aí? Sim, com certeza. 1 minuto e meio tá tranquilo. Então vamos dar 1 minuto e meio para a galera resolver essa atividade aí para a gente discutir um pouquinho mais sobre força elétrica. Quais as grandezas físicas você relaciona ao movimento dessa espira? 1 minuto e meio para a galera aí.
meus alunos estão bem aí por dentro da questão como que achar aí a direção da força, né? Aí é a regrinha da mão esquerda, né, Fábio? No caso, né? Não é mão direita. Para falar sobre a força, é a regra da mão esquerda, né? Então aí você tem a força, né? Se o Fábio colocou ali a questão da corrente, e aí você usa a regra da mão esquerda, você tem a corrente, né? Então a força vai estar perpendicular ao campo, né? Isso que é legal, que a força é perpendicular ao campo. Aí você tem aí a corrente nesse sentido, né? Que aí foi que a regrinha que o pessoal comentou aí sobre, tá até no slide para vocês aí visualizarem como que seria para você encontrar a força magnética que atravessa um fio, com relação ao fio aí, o campo magnético. Pessoal, todo campo tem uma força, né, Fábio? Isso que é importante a gente falar. Isso, uma força de campo, Todo campo tem uma força de campo. Você tem um campo gravitacional, você tem uma força gravitacional. Você tem um campo elétrico, vai ter uma força elétrica. Agora a gente está falando de campo magnético, tem uma força magnética. Bacana aí. Participação dos alunos. E para ilustrar, né, Giba, essas situações de aprendizagem que os estudantes vão encontrar aí na sua apostila, eu vou voltar aqui na nossa montagem experimental, porque ela se adapta aqui para verificar isso também, a força elétrica, né? Sim. Bom, como você já sabe, estudante das aulas anteriores, né, a gente vai então pensar que as linhas de campo saem do norte e entram no sul, né? E você já sabe que também a gente tem o vetor campo magnético para mostrar a orientação do campo magnético localmente. Então, ali como a gente tem ali o ímã, vamos imaginar então aqui o campo magnético saindo dessa parte de cima aí, né? Saindo então, tá? Essa orientação, deixa eu pôr um vetor menor aqui, que aí o pessoal, então, perpendicular aqui, saindo. E a gente vai então, agora submeter de novo, passar por esse fio uma corrente elétrica aqui nesse sentido. Então, o campo magnético e a corrente elétrica vão ficar perpendiculares um ao outro. E vamos observar, então, o surgimento da força elétrica, qual é a direção e sentido dela, né? Isso. Então, lembrando para os alunos, né, que perpendicular tem a ver com um ângulo de 90 graus, né, Fábio? Isso, obrigado, Giba. Ângulo de 90 graus, isso é uma relação aí a esse referencial, né? Nesse contexto aqui, Bacana. perpendicular, ortogonal, 90 graus, tá tudo, ou normal, tem tudo o mesmo sentido, né? Isso. Bom, vou passar então a corrente elétrica aqui. Passando a corrente elétrica, então, a gente tem aí, né, vou deixar ela dar uma estabilizada, olha só. Ela está indo para frente aqui no seu ponto de vista, né, estudante? Olha, então está indo para frente esse fio, né? Então o fio foi sujeito a uma força nesse sentido. Então a corrente elétrica, usando aqui a mão esquerda, eu vou representar a corrente aqui com o meu dedo polegar, tá ok? E o meu campo magnético eu vou usar aqui o dedo médio, que está aqui perpendicular ao meu dedo indicador, né? Então, corrente, aqui campo magnético, e veja que a força, então, está para frente, como você observou aqui, ó. Tá ok? Então, abaixando aqui para visualizar, foi esse o que a gente observou. Isso. Bom, Bacana. então vamos fazer o seguinte, né, Giba? Vamos inverter a corrente para ver que se eu inverter a corrente, invertendo a corrente, aqui está representando a corrente, né? Você vai inverter, então a força. Vamos tem que ver vir se ela pro vai para o outro lado, né? Vamos fazer o teste teórico e científico aí. Vamos observar aqui se ela vai para o outro lado. É isso aí. Opa, aí nós temos a... Inverteu a corrente. E ela foi para o sentido outro da força. lado, né? Ela está oscilando aqui, né? Por causa da intensidade. Se eu dar uma pausinha, dá para a gente observar aqui a tendência dela de ir para o outro lado, né? Então, de novo, Isso. aí. Legal. Já está quase uma espira aqui, né? Espírito. Bom, a gente também pode pensar, né, para o estudante, você pode pensar o que aconteceria se eu invertesse o ímã, né? Usando a regra da mão esquerda aqui, né? Então, olha, mantendo aquela condição inicial, para lá foi a força magnética, e agora eu vou inverter o campo. Usando a regra da mão esquerda, ó, o dedo médio vai ficar para baixo, então, né? Isso. E aí a força viria para cá. Será que acontece isso, Giba? Vamos ver aí. Vamos Vamos fazer ver. o teste. Então agora o sul está para baixo, para cima, né? Vou e inverter. agora vamos ver se vai Vamos inverter ver. o campo. Isso, isso. Opa. E aí ela já está até com um movimento aqui, né? Aí Legal, hein? devido. Essa movimentação é devido, então, à força magnética que tem essa Isso. direção e sentido, né? O legal é que, como a gente fala de regra da mão direita, regra da mão esquerda, se a gente não faz um experimento, né, para mostrar que realmente está acontecendo esse fenômeno, né, fica meio abstrato, né, para o aluno, né? Vai a regra da mão direita, o aluno fica imaginando o campo de uma direção, aí você mostra ali a direção da corrente, fala, pessoal, então a força está nesse sentido. E aí o experimento ele concretiza, né?
Isso. a ideia, né? Então tá mostrando realmente que o fio tá no sentido da força. Aí vai, vamos inverter a corrente. Se inverte a corrente e a força lá, sentido contrário. Vamos inverter o campo magnético. Pessoal, e essas questões de inverter o campo, inverter a corrente, cai muito na questão das provas também, no Enem, né? O Enem faz muito isso, né? Pega lá um desenho e fala assim, agora ele inverteu o campo. Me fala qual que é a direção aí da força. E aí tá vendo Tá ao indo. vivo, né, Fábio? Aí Isso. como que acontece? E a intensidade, professores e estudantes, a intensidade do campo magnético nessas circunstâncias, a intensidade da força magnética, desculpa, né? Você pode também calcular, né? E o material que a gente subiu aí, ele tem, e na sua apostila Aprender Sempre, tem como você determinar a intensidade da força magnética. Essa imagem que você está observando aí, estudante, ó, você consegue observar que o fio, né? Ele está sujeito a uma força. Ó, ele sobe e desce, obedecendo a regra da mão esquerda. Então, se o campo magnético está saindo ou está entrando, né? Então, você observa agora o campo magnético saindo do plano, seguindo aquilo que a gente combinou, ou entrando no plano, você vê como o movimento do fio segue isso, né? Bacana. E aqui a gente tem uma atividade que vai desafiar os estudantes aí, né? Se eles conseguem, né? Uma Inspira aí está dando essas voltas, né? E consegue escrever em cada uma das partes aí o vetor força, né? O vetor força magnética em cada parte aí da Inspira. Está representado aí, dá para observar, né, Giba? Bacana, não, dá para ver bem como é que é a questão da força com relação ao campo e com relação à corrente, né? que Representando atravessa lá, né, o Inspira. vetor campo magnético saindo do norte indo para o sul, né? A força está ali para cima e o sentido da corrente elétrica, né? Bom, Legal. estudantes, respondam para os seus professores aí depois, né? Olha, qual que é o sentido de giro dessa Inspira aí, hein? Bacana, um bom Vai exercício. ficar um desafio para eles aí, né? Dá para observar. Será que é o sentido 1 ou o sentido 2, hein, estudantes? Né? Então você vai ficar com esse desafio para você responder aos seus professores qual que é o sentido de giro dessa Inspira. Note que ela está mergulhada num campo magnético, tem a direção do campo magnético, o sentido da corrente elétrica. Vai ter que verificar onde está o vetor força em cada parte da Inspira, né? E aí aplicar a regra da mão esquerda. E verificar a tendência de movimento ou torque. Então, Né? torque, no fundo, o torque é em relação à rotação do objeto. com Isso, relação. né? Na apostila de vocês também, estudante, tem uma outra montagem experimental que é a roda de Barlow, né? E aí você nela vai ter que discutir o sentido de giro dela, né? Por causa do tempo, né, eu fiz uma montagem breve aqui para ilustrar a roda de Barlow, né? Aí, né? Legal. Olha, eu fiz uma montagem aqui para ilustrar, né? Nas condições aí do experimento, né, ele usou mercúrio, a gente não vai poder usar ele aqui, mas poderia fazer uma montagem parecida com a que tem na apostila de vocês, usando aí água com sal, né? Porém, você precisa de uma corrente bem alta, né? Que com pilhas aqui, uma corrente um pouco mais alta que as que eu consigo aqui com pilhas, né? Sim. E aí você vai usar o vetor força magnética para explicar a tendência de giro, né? Então aí você vai pensar, bom, lembra da regra da mão esquerda? Você vai colocar o dedo descendo, aí se o campo magnético estiver para lá, o vetor força vai fazer esse movimento, né? Aí, se a corrente estiver subindo, então corrente subindo, campo magnético para cá, se tiver o campo magnético para cá, né? Então o vetor força ainda faria essa direção de giro, né? Então essas condições vão ser discutidas aí na sua apostila, não deixe de fazer essa atividade aí no seu material Aprender Sempre aí nessas sequências que estamos considerando aqui, né? Bom, já que a gente está falando de linhas, já que a gente está falando de campo, né? E estamos falando de Inspira, trouxe uma imagem para falar aí um pouquinho sobre o fluxo magnético no interior de uma Inspira, né? Veja nessa imagem aí. Essa imagem mostra o fluxo magnético no interior de uma Inspira, né? Aí dá para a gente relacionar uma coisa que a gente vai discutir futuramente, né? Mas a gente observa que a variação do fluxo magnético no interior de uma Inspira foi causada por uma corrente. Uma corrente elétrica causou esse fluxo magnético. Mas ele também está causando, ou está indicando ali, né, Gibi, no amperímetro, Sim. a criação de corrente elétrica, né? Então, se você variar, então o que vai, volta, né? É. Variou o campo magnético, também você varia a corrente. Se você variar a corrente, você varia o campo magnético. Muito bom. E como a gente não vai discutir agora criação, geração de corrente elétrica, você vai discutir com seus professores também, estudantes, essa outra atividade que ficou aí. Olha, quais são as condições para que o fluxo magnético seja maior, menor aí,
pensando nessa montagem simples aí, né, Giba? Dá para ilustrar aí Sim. a variação do fluxo magnético, tô associando a variação do fluxo de água no interior desses copinhos, né? Legal. Quais seriam as condições? Qual que é o que tem maior fluxo de água aí, né? O A, B ou C? Uma boa analogia, né? Uma boa associação aí, né? Bom, pois bem, para a aula de hoje, acho que a gente tem bastante coisa aí discutida, né, Giba? A intensidade do fluxo magnético vai ficar aí para você consultar, né, no seu material, mas aqui o material está disponível para você, ó, tem aí a página da apostila correspondente, como que se calcula a intensidade do fluxo magnético no interior de uma espira, mas a gente pode discutir isso também em aulas futuras aí. Sim, Então, e é bom que os professores estão auxiliando os alunos, né, os estudantes, para resolver algumas questões e exercícios baseados nas equações, isso aí. tanto do campo, como também a equação da força magnética, né, com relação à E corrente. ajudar ele a identificar cada uma dessas grandezas, porque a conta aí é só uma multiplicação, né? Aí, mas tem que saber identificar as grandezas associadas. Certo. Fechamos então, né, Giba? Fechamos. Vamos chamar também no Instagram da gente lá, para eles participar lá, qualquer dúvida também, né, com relação à física, estamos lá no Instagram também, né? Beleza. Não esqueça de seguir a gente lá no @minhasaulasonline e no @gibafísica e vamos interagindo aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal!